Bem, meus amigos, estamos aqui hoje para uma nova edição do Bate-Papo Cultural. E nesta edição, iremos falar sobre filosofia, sobre a atividade filosófica enquanto inserida no espaço público. É possível trazermos a filosofia para a vida cotidiana comum? Ou a filosofia é aquele assunto etéreo de temas indecifráveis e incomunicáveis aos leigos, que deva ser debatida por detrás de um muro isolado da sociedade, tratada por um círculo restrito de especialistas e de acadêmicos? Essas questões vêm ganhando cada vez mais relevância para os dias atuais, sobretudo no contexto atual da sociedade brasileira, marcada por um alto grau de polarização cultural, ética e política, e por um baixo grau de qualidade nas discussões públicas, como vem sendo tão frequentemente percebido nas redes sociais. É possível desenvolver um diálogo filosófico sadio e de qualidade nesse contexto? E para tratar deste tema, convido como entrevistado para este programa o professor Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira. O professor Carlos Frederico possui pós-doutorado em retórica medieval pela Universidade Autônoma de Barcelona. É também doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade São Tommaso de Roma. Com graduação e mestrado em filosofia, atualmente é professor titular da Universidade Católica de Petrópolis e professor agregado da PUC-Rio. Membro da Academia Brasileira de Filosofia, tem experiência na área de filosofia com ênfase em ontologia e filosofia do direito e retórica, atuando principalmente nos seguintes temas: tomismo, metafísica, ética e filosofia medieval. O professor Carlos Frederico é também um dos organizadores da iniciativa Filosofia na Praia, realizado desde 2018 na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Organizada quinzenalmente aos sábados, durante 1 hora, professores, doutores e pensadores compartilham de maneira descontraída e informal o seu conhecimento nas areias da Praia do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer essas questões tão interessantes que vocês nos trazem hoje. Bom, professor, primeiramente, gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo dedicado a esse programa, e eu queria abrir aqui com a primeira pergunta desse podcast. Professor, me conte um pouco mais sobre essa sua iniciativa da iniciativa da Filosofia na Praia, né, que seria da Universidade Livre do Leme, que você tem organizado ao longo desses anos. De onde surgiu essa ideia de trazer o debate filosófico para as areias da Praia do Rio de Janeiro? Inicialmente, eu devo dizer que a iniciativa propriamente foi do embaixador Jerônimo Moscardo, que foi nosso embaixador na Bélgica, em outros países importantes, e hoje é aposentado. Na verdade, ele criou este projeto, que foi precedido pelo projeto Lê-me-Lê, que foi, como você disse, inaugurado em 2018, e me convidou, então, para dar a primeira palestra inaugural, e de lá para cá eu tenho ajudado a coordenar, a selecionar, a convidar palestrantes, enfim, é nesse sentido que nós pretendemos, de alguma maneira, compartilhar ou estender essa pesquisa que é geralmente ligada ao âmbito universitário, que não é tão simples assim de ser transmitido numa ágora, vamos dizer assim, como é justamente a Praia do Leme, como nós falamos, né? Ou seja, nesse projeto da Universidade do Leme. Então, foi um projeto que iniciou espontaneamente, no certo sentido de que as pessoas, então, ouvindo falar dessas palestras, desse movimento, começaram a comparecer, e hoje nós temos um grupo fixo bastante interessante que vai nos levando aos poucos a aprender, também a difundir ideias que às vezes são tão complexas num ambiente que todos possam participar, um ambiente público, e, portanto, criando esse bem-estar, vamos dizer assim, humano, porque, na verdade, todos nós somos capazes de pensar e de participar de um debate mais especializado. Então, creio que essa foi a ideia, de uma parte, difundir os grandes temas filosóficos, grandes autores, as grandes preocupações da humanidade, e, ao mesmo tempo, oferecer um espaço público em que realmente o pensamento político vai se desenvolvendo com algum fundamento teórico, minimamente
uma reflexão que se possa fazer fundamental para a vida pública, não é? E a decisão das pessoas. E é bastante interessante essa iniciativa porque ela tem também essa ideia de ter esse caráter comunitário, que era muito essa questão da polis grega, né? Que a filosofia sendo um espaço público, né? Organizado entre a vida da comunidade nesse sentido, e é algo bastante interessante, que é algo que, ainda mais no Rio de Janeiro, que uma cidade, pela sua natureza, escolheu a praia como seu grande espaço de socialização, nada mais justo que trazer essa visão comunitária, filosófica, para a praia, nesse sentido. É verdade? Exatamente. Eu creio que a escolha, repito, do embaixador Jerônimo Moscardo, que, de fato, é o espírito movens dessa iniciativa, tem esse charme que é bem característico, que é a descoberta de um espaço que agrada aos brasileiros, um espaço bem carioca, que é a praia, e, ao mesmo tempo, um espaço de cultura. Então, não existe, vamos dizer assim, uma dicotomia entre o prazer e o pensamento, ao contrário, Uhum, as pessoas uhum. descobrem que a beleza da natureza, de fato, é também uma beleza que se coaduna perfeitamente com a condição humana, e especialmente na vida em comunidade. Eu creio que você disse muito bem, ali se formou uma comunidade, e é este também um dos objetivos, que as pessoas possam, de maneira pacífica, e não, obviamente não sem polêmicas e sem debates mais aprofundados, desse processo do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento e da partilha comunitária do pensamento humano. Agora, como eu disse, é um espaço público nesse sentido, no sentido mais estrito, nós diríamos assim, do que se pensa hoje a vida política, que nós pensamos que não se faz somente junto aos deputados, aos eleitos, aos candidatos políticos, aos partidos. É um espaço realmente em que a política pode ser feita de maneira responsável, ou seja, focando, sobretudo, a formação do pensamento humano, ou seja, a comunidade, que é sempre uma comunidade política, você disse a polis, necessita, vamos dizer, de que o estímulo seja realmente contínuo na ótica da reflexão filosófica e não o imediatismo, que às vezes só de escolher, de decidir, deliberar, etc., na escolha de um político, mas realmente a política precisa de uma reflexão. Então, essa comunidade é uma comunidade de reflexão, aberta a todos que passam, mas que se une, como já dizia o Aristóteles, em torno de um conhecimento, vamos dizer, da verdade, embora isso não seja tão simples assim de ser apresentado, né? Não, perfeito. E é justamente sobre essa questão, né, desse grande debate, dessa grande conversação política, que eu quero entrar logo na próxima pergunta, né? Em meio a essa sociedade, que, como você muito bem descreveu, né, desse espaço de reflexão, mas nós sabemos também que a sociedade brasileira ela se encontra atualmente num estado de alta polarização, principalmente sobre temas éticos, culturais e políticos. Na sua visão, o senhor acredita ser possível no Brasil uma prática dialética saudável no meio de tantas opiniões polarizadas? Uma prática dialética daquela mesma preconizada por Sócrates em direção a um terreno comum de verdade? Ou se trata de um ideal cada vez mais difícil, distante de ser alcançado hoje no Brasil? Realmente, você tem razão. É algo difícil de ser realizado, e acho que o próprio movimento que nós fazemos mostra que também não é impossível. Agora, mesmo no nosso ambiente que é aberto a todos, nós temos pessoas das mais distintas opiniões e tendências políticas, como se pode imaginar. Contudo, eu creio que a racionalidade humana, a razoabilidade, eu diria, nos ajuda a trabalhar nesse processo de discussão de ideias. O que eu quero dizer é o seguinte, eu reconheço que o Brasil vive um momento de polarização e as ideias políticas acabam interferindo em tantas coisas importantes da vida humana, e, portanto, às vezes acirrando as divergências,
prejudicando uma reflexão mais serena, mas o que nós queremos é justamente isso, mostrar que o caminho, vamos dizer, da concórdia ou da convivência mútua precisa de um momento de serenidade, de reflexão, e, portanto, não é no imediatismo ou nos embates apaixonados que podem acontecer aqui e acolá que nós vamos conquistar realmente a sabedoria necessária para fundamentarmos a vida pública que nós todos queremos e merecemos, brasileiros. Eu sei que é verdade, repito, que não é muito simples essa construção, e nós estamos fazendo um pequeno movimento, e creio que outros farão coisas importantes também, mas eu creio perfeitamente, totalmente, em que é possível mudar esse panorama com o diálogo, a participação de todos, mesmo com a divergência. Agora, é claro que essa participação tem regras, independentemente do nosso grupo que está ali, daquele Filosofia na Praia, nós estamos discutindo, inclusive, esse modo procedimental, ou seja, não é só uma questão das ideias, é o modo como nós as comunicamos ou nós participamos do debate. Tudo isso é importante, um aprendizado para todos. Vocês sabem muito bem, vocês têm esse movimento importante de vocês também da Ágora, é que o debate precisa, não é, abrir as portas, mas não só do conteúdo que é debatido, mas também na forma, no sentido de que todos devem participar da maneira, vamos dizer, mais harmônica possível, no sentido de permitir que a reflexão humana atinja um nível, vamos dizer, o nível fundamental, importante para que avancemos no pensamento. Chamemos isso de razoabilidade, não é? Como diz o próprio John Finnes, um autor da filosofia do direito, mas que mostra como um valor humano que pode nos unir. Um desses grandes bens humanos é esse bem da razoabilidade. Então, nós partimos dessa ideia que não só todos são racionais, e a democracia está baseada na ideia da racionalidade humana, do contrário, seria impossível viver numa democracia, mas ela, na prática, se torna também uma coisa que nós vamos chamar um bem que se chama razoabilidade, né? É importante que todos tenham, vamos dizer, esta delicadeza intelectual e espiritual para entender que o debate tem que ter um mínimo de razoabilidade. E sobre essa questão, esse conceito de razoabilidade, isso me lembrou bastante, principalmente na área que eu recebi a formação na graduação de economia. Eu me lembro de uma certa discussão que tinha um economista que foi até prêmio Nobel, o Milton Friedman. O Milton Friedman ele foi questionado uma vez do porquê ele está envolvido, né, no debate público, dele fazer suas argumentações em defesa do seu ponto de vista econômico, da defesa do livre mercado, da economia de mercado, e de como é desafiador você defender esse aspecto da economia livre diante de um contexto em que você tem vários grupos de interesse, várias corporações, várias resistências encasteladas dentro da sociedade que resistem a certas reformas econômicas. Então ele foi questionado bastante isso. O que te leva a você insistir tanto em defender uma certa visão econômica da sociedade diante de tantos grupos de interesse que questionam isso? Não, veja bem, eu acredito no poder da persuasão, entendeu? Eu acredito que há um consenso acima dos interesses econômicos e que há um consenso do que poderia ser melhor definido como o bem comum para todos em relação a uma política econômica. E que, independentemente de grupos particulares de interesse, há um interesse geral que diz respeito ao bem comum, que é comum a todos. E é sobre esse bem comum que se deve orientar qualquer tipo de política, seja ela econômica, seja ela de qualquer outra área social. Então, eu acho que cabe muito bem fazer essa pontuação, que cai um pouco de luva, né, nisso que você falou, essa questão da razoabilidade, porque nós sabemos que o debate público, né, ele tem muitas questões de interesse particulares, muitos interesses corporativos, que acabam obscurecendo um pouco essa questão da razoabilidade, né, da verdade, do comum, do bem comum, mas que a razoabilidade sempre deve imperar, porque numa comunidade existe a persuasão em relação àquilo que é comum a todos, né, nesse sentido. Eu concordo muito com você.
mais uma vez, dizendo que eu estou convencido, persuadido, eu diria até a palavra mais forte, convencido de que o caminho é esse da persuasão ou da convicção. O que vem a ser isso do ponto de vista do nosso trabalho mesmo filosófico, né? Você falou em economia, no meu caminho, que é mais da filosofia, claro, eu faço aqui algumas certas distinções, que essa ideal, vamos dizer, ou esse método, podemos dizer assim, também é um ideal e é um método da persuasão, já vem desde a antiguidade através do caminho retórico, né? O Aristóteles, mas antes mesmo do Aristóteles consolidar isso da sua reflexão fundamental, que é a arte retórica, a própria Grécia já praticava esse recurso, vamos dizer, retórico, essa estilística, que, na verdade, tem uma força política, que é essa força da convicção. Então, dentro vamos dizer assim, de uma razoabilidade, que eu quero dizer aqui, a razoabilidade está exatamente nesse ponto que você tocou, que uma persuasão é possível, porque todos nós temos a razão, então o fundamento último é a razão humana, a razão, o homem que tem razão e emoção, por isso a persuasão implica também uma adesão, vamos dizer, emocional do sujeito às ideias, não é uma mera razão fria. O razoável tem um elemento prático, talvez mais rico do que a mera racionalidade, que, portanto, porém, é o seu fundamento. Mas eu diria que esse aspecto da convicção, que eu talvez prefira a palavra persuasão, que também é boa, mas eu digo convicção, porque tem essa força de uma adesão racional, tá certo? E não propriamente uma coisa circunstancial. Mas, de qualquer maneira, eu diria, creio que o caminho é esse, mas este caminho da persuasão exige, eu acho que esse é o interessante do movimento da filosofia na praia, ou de outros que as pessoas que hoje desenvolvem também, por exemplo, chamados cafés filosóficos, etc., o movimento de vocês também, é que não se pode discutir ou debater para sermos razoáveis, não se pode debater sem nenhum parâmetro, concorda? A gente precisa ter alguns elementos fundamentais em comum. E, às vezes, esses elementos têm que ser buscados de uma maneira quase assim, vamos dizer assim, retroativa ou arqueológica na mente de cada um, ou seja, que pontos ou que ponto em comum nós temos para começar o nosso debate, concordo? Eu acho que todos têm que reconhecer alguma coisa em comum para chegarmos a praticar esse ato, vamos dizer assim, é um ato de fala, mas é um ato de pensamento, esse ato completo que é humano, que é o ato de persuasão ou de convicção, de persuadir, de convencer sobre uma proposta que você realmente assuma como melhor para a comunidade. Então, creio que essa ideia da persuasão ou da convicção só funciona também se nós tivermos, vamos dizer, esse talento para reconhecer as ideias comuns que determinado grupo tem, não é? E que possa, de alguma maneira, alargar com os grupos divergentes ou fazer uma espécie de consenso como ponto de partida. Essa ideia de consenso como ponto de partida não é uma ideia minha, é uma ideia clássica. O próprio Aristóteles falava no que a retórica usa como caminho de persuasão o silogismo do entimema. O entimema nada mais é, no sentido simples assim, do que, de alguma maneira, aceitar uma premissa que está do lado do seu opositor ou daquele com quem você está dialogando, do seu interlocutor, né? Aceitar essa premissa, pôr essa premissa em comum, para depois você trazer o debate para aquilo que você quer demonstrar ou desenvolver, é fundamental. Hoje podemos chamar isso de uma ideia de consenso inicial, né? Que é um pouco a ideia do Perelman, no livro dele, que é bastante importante, que é um pouco o meu caminho de interpretação dessas distintas correntes filosóficas, que é o caminho, vamos dizer, de um consenso básico, como diria Aristóteles, uma premissa fundamental que nos permita desenvolver o raciocínio, porque se cada um vai para um lado, nós não conseguimos dialogar e frequentemente ficam esses momentos, vamos dizer, de atrito muito mais explícitos do que o próprio consenso possível que nós teríamos talvez perdido a oportunidade de fazer. Um consenso não quer dizer uma concessão simples a qualquer ideia. Significa reconhecer uma verdade que, de alguma maneira, até mesmo os especialistas, que podem ser fonte de algum, como você falou, de economia,
possa nos oferecer, que todos reconheçam como caminho de raciocínio, de razoabilidade. Isso não implica que você deva aceitar todas as premissas, mas você precisa, todos nós precisamos fazer um esforço de ver o que há de comum das nossas ideias para podermos progredir no debate, porque às vezes o debate é fútil ou é infrutífero, porque, na verdade, nós talvez tivéssemos mais coisas em comum do que divergências. No entanto, pautamos nas divergências, portanto, no final ninguém fica convencido de nada, fica até contra o outro, como se fosse uma questão de jogo de inimizades ou de brigas ou de enquadramento da outra pessoa. Então, eu acho que precisa, sim, uma metodologia, uma questão, eu diria, procedimental, não meramente de conteúdo também. E, passando para a próxima pergunta, me conte um pouco mais sobre a sua experiência enquanto professor na Universidade Livre do Leme. Como é lidar com questões filosóficas complexas, como a metafísica, a ética, no meio de um público tão heterogêneo? O senhor poderia mencionar um tema que seria considerado o mais desafiador nesse sentido? Muito interessante a sua pergunta. Nem eu mesmo fiz essa pergunta, tenho de refletir a partir da sua própria proposta. Eu diria, eu sou professor já na universidade, como você apontou, e já tenho uma experiência longa, já há 35 anos, então, de alguma maneira, você ganha um pouco essa experiência da diversidade das pessoas com você lida. Não é? No meu caso, geralmente com pessoas bem jovens, no caso da filosofia do Leme, como você mesmo indicou, é um grupo mais heterogêneo. E, portanto, o desafio maior para mim sempre foi, obviamente, conseguir traduzir essas ideias, como você apontou, complexas dos filósofos numa linguagem, e é esse que está o ponto, que todos possam chegar, que seja, vou falar assim, uma linguagem democrática. O que é uma linguagem democrática? É uma linguagem que confia na racionalidade de cada pessoa que está diante de você. Você não pode fazer essa coisa, ter essa atitude, vamos dizer assim, aristocrática, dizendo só eu tenho racionalidade, os outros não entendem nada. Então, essa seria o desastre de uma comunicação. A gente tem que partir da premissa que todos que são seres humanos estão aptos a, se tiverem a oportunidade de ter as premissas e o processo bem esclarecido, a dialogar conscientemente e com seriedade com o que você diz. Eu acho que esse é um desafio bastante interessante. Agora que você me pergunta, estou pensando. Do ponto de vista do conteúdo em concreto, para mim, os temas mais complexos são sempre esses, vamos dizer, mais metafísicos mesmo. Por quê? Porque essas palavras, se eu falar de bem, por exemplo, ou falar do ser, ou falar essência, as pessoas já têm ideias muito diversificadas sobre esses conteúdos, concorda? Então, é difícil nós, em pouco tempo, né, você conseguir dar vamos dizer assim, uma visão, chegar a essa visão comum de um conceito que já está normalmente muito desgastado na cultura ou na sociedade e não está dentro talvez de um padrão que nós estejamos refletindo no nível mais acadêmico. Então, existe sim essa distância entre um trabalho acadêmico que você pode ter mais tempo de reflexão, desenvolvimento, e aquilo que às vezes está na cabeça do seu público, né? Ou do nosso grupo da filosofia na praia. Mas isso que é interessante, eu acho que a insistência, a perseverança é que permite esse processo, né? Ou seja, claro que um dia só é quase impossível isso acontecer, mas num processo, e esse foi o nosso compromisso, que no caso tem 5 anos já, paulatinamente nós vamos construindo esse debate e até entendendo melhor quais são os termos que devem ser usados e desenvolvidos na linguagem acessível a todos ali. Mas eu diria, eu acho que o desafio maior é sempre em temas metafísicos, vamos dizer, que a própria palavra metafísica é confusa, no ambiente próprio acadêmico é bastante discutível, então todos esses elementos, vamos dizer assim, trazem um grande desafio para o nosso grupo na praia. Agora, quero dizer que não sou só eu que falo, então são múltiplos convidados, não é? Eu vez por outra, eu apresento algum tema, por exemplo, a última vez tive a oportunidade de apresentar o Bergson. Acho que é um autor super difícil, continuando a sua pergunta,
Minha dificuldade foi como falar para as pessoas. Suponhamos que elas não tenham lido nada de Bergson, ou mesmo nem ouvido falar do seu nome. Como começar a desenvolver um autor que teve tanta abertura metafísica, que transformou toda a França no início do século XX, e, ao mesmo tempo, se nós nunca ouvimos falar nada dele, nenhum conceito. Então, eu creio que, no meu caso, a minha experiência ali naquele momento foi, por exemplo, trazer algum termo da cultura brasileira que tenha ficado na nossa cultura, que as pessoas possam ter ouvido falar, sem relacionar exatamente com o autor francês, o Bergson, Henri Bergson, o elan vital, a ideia de elan, a ideia. Então, começando por algo, primeiro, que possa ser uma palavra aceitável por todos. E segundo, pensando, se pondo no lugar da pessoa que está ouvindo. Eu acho que isso é importante, né? Que há de verdade no Bergson que também está no coração e na mente de cada um, tentando fazer essa sintonia entre o modo natural de ser de cada um e as verdades que os filósofos trazem, porque todo filósofo tem, como já disse alguém, tem uma alma de verdade, né? Então, por mais que ele não chegue a toda a verdade que se gostaria de chegar, mas sempre tem alguma verdade que é aceitável e que, vamos dizer, combina perfeitamente com a condição humana e com a alma das pessoas. Então, de modo que a minha experiência na praia, no filosofia, foi sempre de uma muito bonita adesão a essas ideias que nós passamos lá, embora isso tudo possa parecer que, no final, as pessoas vão ter múltiplas ideias e não vão conseguir uma síntese. Mas também é verdade que uma síntese é sempre um trabalho pessoal e não é feito do fora para dentro, mas é no interior de cada um. Exatamente, é nesse caminho mesmo que é algo que esse diálogo com o homem universal nesse sentido, né? Exato. E a filosofia, né, tem não só esse caráter também universal, como também social, né? Esse já é exatamente o tema da próxima pergunta que eu vou fazer, que é justamente essa questão da filosofia enquanto um fenômeno que surgido na história social humana, que ser uma particularidade grega. Alguns autores acadêmicos mencionam justamente algo nesse sentido dessa questão da excepcionalidade da Grécia em produzir o conteúdo de conhecimento que originaria a filosofia. E esses acadêmicos mencionam o fenômeno do chamado milagre grego, que falam das condições peculiares que levaram a sociedade grega a desenvolver uma cultura pujante, que teria culminado no surgimento da democracia, da filosofia, do teatro, das artes plásticas, da arquitetura. Na sua visão, por que a filosofia teria surgido primeiro na Grécia Antiga, como parte desse fenômeno do milagre grego, e não em outros lugares? Bom, essa pergunta até é uma pergunta bem, vamos dizer, tradicional, né? E todos nós nos perguntamos, quase uma pergunta acadêmica também, né? No sentido de por que os gregos e não, por que não os outros, né? Eu vou fazer uma consideração inicial, depois uma certa provocação. Primeiro, eu acho que tudo aquilo que a gente sabe, né? A riqueza da língua grega contribuiu para esse processo. Vamos dizer, o intercâmbio comercial dos gregos naquele período, até a praia, né? Vamos dizer assim, Sim. Essa proximidade aí, nós estamos na praia, no filosofia, na praia dos gregos com as margens do Mediterrâneo, a comunicação com todos, e uma série de argumentos que trazem, até o mito tão rico do grego que veio antes, obviamente, da filosofia, a tragédia, toda essa grande sensibilidade grega para a poesia, tudo isso colaborou. Mas isso eu acho que todos podem pensar um pouquinho, e, sobretudo, a gente pode ler com muito prazer no livro do Werner Jäger, o clássico A Paideia, sua explicação sobre sobre esse ideal grego de educação, de vida comum, de polis, etc. Mas eu tenho uma provocação que é esta. Creio que a gente não pode esquecer que a religião, falando sobre religião, acho que é um elemento importante da cultura grega, por um lado, a religião que existe, até uma religião, às vezes, muito diversificada, ou com cultos muito diversificados, mas isso é uma verdade. Mas o mais interessante é que, em termos de religião, se nós pensarmos bem em relação aos povos antigos, os gregos não têm
uma religião muito estruturada do ponto de vista hierárquico ou do ponto de vista de um livro sagrado. Os gregos não têm livro sagrado, como têm os judeus, depois os cristãos, etc. Então, isso eu acho que é um elemento muito interessante da cultura grega. É um elemento da religião que poderia ter contribuído para este desenvolvimento da filosofia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a religião traz respostas bastante claras para muitos anseios humanos. E justamente quando você não tem uma religião com tantas respostas, assim, com um livro ou com um sacerdócio que me explica ou que me traz, vamos dizer, respostas a certos temas da condição humana, é claro que a filosofia, a razão humana vai buscar isso em algum lugar. Então, acho que um dos elementos que deve ser considerado, embora eu esteja falando aqui de uma maneira meio simples, sem dúvida, o tipo de religião grega, em comparando com os outros povos, especialmente não só o livro sagrado inexistente, mas também o próprio sacerdócio na Grécia, que não tem essa função tão disciplinar e tão, vamos dizer, orientadora dos comportamentos humanos e das ideias. Então, a falta, vamos dizer assim, de uma religião que dê guia, ou seja, guia para os anseios humanos, ou pelo menos até determinado momento da história grega. Então, eu creio que isso é um elemento interessante para nós refletirmos. Não é? Ou seja, a religião supre muitas das carências que a razão humana tem. Então, por isso mesmo é importante para nós que somos do mundo cristão conseguir fazer essa distinção entre as informações que trazem as religiões, no caso a fé cristã, daquilo que a nossa razão legitimamente pode buscar. E também pode ser um excesso contra a razão que a religião queira suprimir essa legítima investigação racional a que todos ansiamos e temos que responder, porque também é verdade que a religião não responde a todas as perguntas e a todos os processos da criação humana, vamos dizer assim, da arte, da tecnologia. No nosso caso aqui, o problema de hoje é a técnica, a tecnologia, etc. Então, esse equilíbrio entre razão e fé, entre religião e filosofia, eu acho que é muito importante. Eu acho que o desequilíbrio na Grécia trouxe uma investigação maior. E esse é um desafio para nós também no Brasil, enquanto o Brasil vai ficando cada vez mais secularizado, o mundo em geral. Né? É claro que as pessoas vão buscar, não deixam de ter espiritualidade, mas vão buscar sua espiritualidade em setores, vamos dizer, mais racionais ou artísticos, e não tanto na religião. Então, creio que a religião grega pode ser uma das explicações, ou seja, uma religião, vamos dizer assim, fraca, pode ser uma das explicações do surgimento da filosofia na Grécia. É interessante esse ponto, justamente esse caráter realmente da religiosidade grega, que é um pouco distinta dessa que você viu em outras culturas, outras civilizações, como entre os indianos, por exemplo, que eles também desenvolveram um sistema doutrinário milenar, praticamente do Vedanta. Eu até estava aproveitando, dando uma lida sobre o pensamento hindu, né, o pensamento védico, e realmente ele até tem alguns paralelos, inclusive, com a filosofia grega, sobre essa questão de você tratar o mundo inteligível e o mundo sensível, né, sendo o mundo sensível essa ilusão, tal como bem descrita por Platão, de que vivemos numa caverna e, no caso, a matéria seria essa espécie de ilusão em relação as essências eternas e imutáveis. Então, a gente poderia ter até um paralelo, talvez, com a filosofia védica, porque eles tratam também dessa questão de ver a matéria como um elemento da ilusão, que é a questão do véu de Maia. E até chega a ser até uma coisa curiosa, às vezes eu até me pergunto se chegou a haver algum ponto de contato entre os gregos e essas outras civilizações, né? Não sei se você poderia dar alguma luz nessa questão, mas você sempre, quando você olha as estruturas, a sabedoria civilizacional de cada uma delas, você acaba notando alguns paralelos que são bem curiosos, né? Como nessa questão da ilusão da matéria, né? Que foi tanto na sociedade grega, na cultura grega, através do mundo sensível, como entre os indianos, né? Acho bastante interessante o que você nos propõe aqui. Eu não sou competente para julgar o nível da influência
do mundo oriental, especialmente do Extremo Oriente, sobre os gregos, mas há muitas pesquisas sobre isso, sobretudo não só no oriental, mas também apresenta os egípcios, né? Parece que a relação é mais próxima, né? Então, mas você mostrou, trouxe uma outra lembrança bastante importante, como até povos mais distantes que têm essa religião com um livro referencial, realmente isso é muito interessante para nós pensarmos, né? Mesmo os egípcios, parece que a ideia do sacerdócio, da religião, é muito mais forte do que na Grécia, né? Então, mas de qualquer maneira, de fato, sobre academicamente falando assim, como haveria essa influência, eu não seria capaz de responder. Mas acho que, do outro lado, ou seja, a falta de uma religião forte favorece a filosofia. Embora, até mesmo se você está falando dos hindus, aí você, na verdade, veja que a própria, que a gente chama filosofia oriental, a hindu, é muito mais fraca do que a grega. Fraca, me permito essa expressão, estou falando em relação de um pensamento mais dominante, vamos dizer assim. Às vezes, a filosofia se torna um modo de vida, como é no mundo oriental, muito mais do que uma abstração metafísica, como é do grego, né? Nesse sentido que eu estava falando, né? Então, acho bastante interessante essa comparação que existe, de alguma maneira, na história das religiões, né? Os especialistas, como Mircea Eliade e tantos outros interessantes, fazem esta aproximação. Mas isso, por outro lado, também é importante até para os próprios cristãos e judeus pensarem na revelação bíblica, seja o Antigo Testamento, seja o Novo, esse processo da presença da Escritura no mundo ocidental, o papel que ela exerceu, né? Que no caso dos católicos, dos cristãos, especialmente dos católicos, não desprezou o uso da razão, mas também frequentemente se quis que a razão combinasse com esta fé que era apresentada a partir da Escritura, o que mostra que a religião sempre exerce, vamos dizer, uma influência forte em nossa razão, e é preciso encontrar essa harmonia, não é? Então, isso é o que eu acho que é um elemento interessante. E aproveitando agora para a próxima pergunta, ainda falando sobre essa questão da sociedade grega antiga, né? Quais os paralelos que poderiam ser feitos entre a sociedade grega antiga e a sociedade brasileira atual? O Brasil, atualmente, nesse momento, o senhor vê que possui condições sociais e culturais propícias ao desenvolvimento de um pensamento filosófico hoje, ou é algo que ainda falta amadurecer? Sua pergunta é muito difícil para mim, mas eu diria que eu volto ao ponto fundamental. Todos nós temos racionalidade, então todos nós seremos capazes temos essa capacidade, somos aptos a isso. Agora, é claro que o fenômeno grego, como ele aconteceu, isso foi único, isso é o mérito dos gregos. Agora, isso não impede que nós tenhamos nossa criatividade. Eu penso mesmo na África. Existem grandes países como a Nigéria, que hoje redescobre, vamos dizer, vamos chamar de sua filosofia, né? O seu pensamento original, os seus mitos, e tentam recuperar tudo isso. É claro que nós também temos isso. No nosso caso, enquanto nação, nós estamos muito influenciados pela cultura europeia, então é quase impossível distinguir isso. Mas formamos uma identidade própria, e essa identidade própria é a partir dela que nós temos que construir, não é? Ou reconstruir o nosso pensamento. Acho que o Brasil hoje está muito mais preparado para construir, vamos dizer, as suas ideias filosóficas, seu pensamento político, com mais autonomia do que dependência de outros povos, né? Creio sim, eu responderia positivamente que o Brasil tem condições hoje de fazer esta investigação ou desenvolvimento de uma filosofia que não é nunca só local, porque, veja, dos próprios gregos se tornou universal. Então, porque isso é condição humana, refletir a partir do concreto da condição de um povo, de uma comunidade, é também uma reflexão universal, porque senão nós não seríamos humanos, né? Então, essa universalidade que a razão nos dá permite que nós dialoguemos com outros. Mas hoje a filosofia se desenvolveu muito no Brasil, creio que nós temos que pensar que as universidades começaram no Brasil no século XX, né? Então, os ambientes de estudo. Então, a filosofia vem sempre mais devagar, e depois, até que todos tivessem acesso. Então, comparando o pequeno tempo que nós tivemos dessa reflexão e o tempo, por exemplo, com os franceses, com as universidades europeias, é claro que o nosso processo está bastante adequado, eu acho,
para o que é próprio da filosofia, que exige um tempo, um amadurecimento, um debate contínuo. Eu acho que a maior difusão, a publicação, que hoje exige muita publicação em filosofia, não importa que autor, mas se publica muito, né? Hoje no Brasil, muito diferente quando eu estudei nos anos 1980, era muito difícil ter o Aristóteles, não tinha quase nada de Aristóteles, hoje é uma maravilha, São Tomás de Aquino, então muito menos, né? Então, tudo isso mudou muito o panorama, né? O Brasil tem hoje condições, tem centros importantes de estudo, mas nós somos um país com dificuldade no investimento na área de educação, especialmente nessa educação mais especializada. Mas eu tenho muita esperança, confiança mesmo, de que o Brasil vai por um bom caminho, vai caminhando, independente dessa aparente divergência ou oposição, ou às vezes até um ódio entre as ideias, infelizmente, que surgem aqui no país. Mas isso há de ser ultrapassado, e o principal realmente não é isso, não é? O principal é olhar aquilo que a gente tem de comum e construir sobre essa base comum, que é o nosso consenso nacional, vamos dizer. E isso exatamente me chama atenção, isso falou, que, é justamente essa questão, porque eu, por exemplo, eu assisto algumas aulas de bacharelado de filosofia da Academia Atlântico e eu tenho um certo contato com algumas leituras filosóficas da filosofia clássica, sobretudo Platão e Aristóteles, e eu percebo exatamente o quanto ainda falta de conteúdo filosófico na filosofia clássica para ser absorvido ainda no Brasil. A maior parte das referências que até os professores da Academia Atlântico me passam são são textos, né, de Aristóteles ainda não traduzidos para o português. Por exemplo, tem livros, por exemplo, A Física de Aristóteles, né? Nós lemos pela tradução espanhola, no caso, né? Porque, se eu não me engano, É integral, né? ainda não tem uma tradução integral direta do grego para o português, né? Então, são coisas que ainda são coisas que ainda faltam ainda. O básico, que é a tradução, não tem ainda. Então, para você ver como é que o espanhol, que já está nesse sentido mais à frente do que a gente, os países da língua espanhola, né? E chega a ser então um pouco surpreendente como é que no Brasil a filosofia clássica, né, não tem sequer traduções nesse sentido, né? Eu concordo com você, mas eu vejo outro lado também, no sentido de que, eu digo para você, quando eu estudei, não tinha, aí que tinha muito menos mesmo. Tinha muito menos, então, né? então, não era só a própria Metafísica, tinha uma edição antiga da Globo, dos anos 60, mas desaparecida. Eu também tive que ler em espanhol a Metafísica de Aristóteles, foi difícil encontrar, inclusive em espanhol. Tive aqui contato no convento dos dominicanos no Leme, que me emprestaram, mas eu me lembro desse detalhe porque era realmente muito difícil. Nós tínhamos tido recentemente a edição dos Pensadores, né? Foi uma grande iniciativa, porque não tinha quase nada dos filósofos, para você veja como nós caminhamos devagar, né? Mas desse ano 80 dos 80 para cá, eu acho que ultimamente muita coisa tem sido lançada, traduzida, e traduções boas também, em vários autores. Realmente, os gregos têm sempre dificuldade do grego, né? Então, precisa de gente mais especializada na língua, tudo isso é mais complexo, né? Mas eu acho que o Brasil cresceu muito e nós esperamos que cresça mais nesse aspecto, né? Da filosofia. Inclusive os cursos, né? Eu Sim. mesmo restaurei o curso de filosofia da Universidade Católica de Petrópolis, em 99, né? Que tinha sido criado em 55, mas nos anos 80 tinha sido fechado. Então, de lá para cá, nós não interrompemos nunca o curso e crescemos também nesse aspecto de ter mais bibliografia, como você disse, mais obras que pudessem dar acesso aos estudantes ao pensamento clássico, né? E medieval, que se o clássico já era assim, imagina o medieval, né? Pois Porque é inegável que também há um preconceito no Brasil sobre os pensadores medievais, né? Uns alegam até que nós não tivemos Idade Média, mas se fosse assim também não tivemos Antiga, então não é argumento. Né? Bom, de qualquer maneira, são processos, né? Eu sou otimista em relação ao Brasil, nessa possibilidade de uma racionalidade mais, vamos dizer, disciplinada. É verdade que
também tem, vamos dizer, o modo de ser de um povo, nós temos nossas características. Então, isso tem que ser desenvolvido nesta dimensão própria do brasileiro. Não é? Sim. E agora, passando para a próxima pergunta, agora vamos falar um pouco sobre essa questão mais da filosofia ética, né? E com um tópico específico, né? Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, a ética das virtudes, que foi a principal referência dos estudos éticos do período antigo e medieval, sabemos que ela foi abandonada ao longo da modernidade e teria sido reabilitada somente no século XX na academia, através de trabalhos como o de Alasdair MacIntyre. O senhor poderia nos explicar melhor sobre a principal diferença entre a maneira como os antigos viam a ética e como os modernos veem hoje em dia? Sua pergunta é bastante interessante, não é? Mais uma pergunta interessante. Eu queria dizer assim, primeiro, eu acho que há um divisor de águas nessa história toda da ética, que é o Kant, não é? Eu acho que uma coisa é ética antes do Kant, outra coisa é ética depois do Kant. E qual seria a diferença fundamental? É que, obviamente, o Kant desvinculou a ética, pelo menos definitivamente, teoricamente, vamos dizer assim, a ética de qualquer fundamento metafísico, né? Vamos dizer, uma ética autônoma, autofundada, e não uma ética heterônoma. Então, essa diferença eu acho fundamental, concordo? Para nós termos uma noção geral. Aí você vai perguntar, mas então toda a ética anterior ao Kant era baseada em princípio metafísico? Também não necessariamente, mas a diferença está exatamente aqui. Talvez depois do Kant seja impossível fazer uma referência metafísica como fundamento de qualquer proposta ética. Para ser bem claro, por exemplo, se eu falar o que é o bem hoje, certamente não posso recorrer a uma fundamentação metafísica dessa noção de bem, como era em toda a antiguidade e na Idade Média. Então, porque a noção de bem, o que se entende por noção de bem? Obviamente, claríssimamente no Platão, como fundamento metafísico, né? Então, depois, obviamente, no Aristóteles, no Santo Agostinho, etc. Depois, na Idade Média, como tal. Então, havia uma reflexão prévia. Isso levou, talvez, mais os medievais do que o Aristóteles a pensar que nós temos de fazer ética a partir de uma reflexão metafísica. Então, essa dependência da ética em relação à metafísica é uma coisa ligada ao pensamento mais clássico. E depois do Kant, isso realmente desapareceu, pelo menos entendendo a metafísica como um pensamento teórico que dê base para o comportamento humano. Então, essa ética sem fundamento no conhecimento que eu digo teórico, é quase autônoma, autofundante, é uma característica da ética moderna, vamos dizer assim, especialmente do Kant para cá. E aí, como falar de ética das virtudes? A ética das virtudes, você citou MacIntyre, Anscombe, outros grandes pensadores e pensadoras na ética das virtudes, eu diria que é inevitável, isso que eu acho que é interessante, que algo de kantismo não esteja nessa noção contemporânea de ética das virtudes. Você fala, mas os gregos faziam ética das virtudes, os medievais também. A minha dúvida, ou a minha certeza, é que exatamente nos antigos essa diferença não era clara entre o ideal, vamos dizer, metafísico, fundante da ética, e os contemporâneos, mesmo no caso do MacIntyre, que é muito mais próximo aos clássicos, né? Dessa ética das virtudes, vamos dizer, mais autônoma. Não sei se eu me expliquei bem, Tiago. Então, essa ideia eu acho que é característica. Agora, é interessante a ética das virtudes? Claro que é, no sentido de que ela, de alguma maneira, reconhece o valor da vida prática, então, no fundo, é isso, né? A ética é uma disciplina prática, é um saber prático, mas a pergunta, esse prático se baseia em alguma especulação, em alguma teoria, vamos chamar assim, em algum fundamento teórico? Eu diria, depois do Kant, não, e antes do Kant, sim, de alguma maneira. Se não na própria metafísica, talvez Aristóteles não tenha feito essa fundamentação, porque a gente abre a Ética Nicômaco, imediatamente ele fala que agora nós vamos resolver problemas de ordem prática, deixemos de lado esses fundamentos que da reflexão metafísica que fizemos. Então,
o próprio Aristóteles parece que abre essa brecha. Então, por ser uma disciplina prática, fica sempre a pergunta: essa prática nasce de onde? Ela é autônoma ou é fundada em alguma ideia que transcende, vamos dizer, a ação prática? Então, essa diferença é bastante importante. Acho que o trabalho importante dos mestres da ética das virtudes moderna, quer dizer, esses do século XX, que trouxeram de volta essa reflexão importantíssima da ética das virtudes, não deixa de ter, vamos dizer, uma relação com esta, vamos dizer assim, essa visão prática, ou eu queria usar uma outra palavra, ou seja, esse primado da prática em detrimento do que era a maneira clássica de ver o mundo, do primado do teórico. Eu acho que a ênfase na ética das virtudes responde a uma exigência da nossa época pós-kantiana, que é uma exigência de primazia da prática em detrimento da visão clássica e medieval, que é a primazia do teórico, ou do contemplativo, ou do, vamos dizer, do metafísico. Então, resumindo, seja com influência direta da metafísica ou indireta, o pensamento clássico dá a primazia ao logos, à reflexão, enquanto que o pensamento moderno, a prática, a vida prática. Então, a ética das virtudes hoje, eu acho que tem um viés que não é tão clássico assim, mas não necessariamente é ruim, ao contrário, é uma tentativa de dialogar com as instâncias, as exigências do pensamento moderno. E acho que essa justamente responde um pouco à próxima pergunta que eu iria fazer, né, sobre se seria possível, de que maneira esses princípios da ética clássica, elas poderiam ser atualizadas para a vida moderna, né? Você acho que até respondeu um pouco, né, que seria justamente dar esse valor mais para o seu aspecto prático, né, que são... Eu digo que esses filósofos fazem isso, e eu acho que aí vem uma coisa muito pessoal, duas, talvez, da minha pesquisa, da minha trajetória. Eu até peço licença de explicar assim, porque é a maneira mais simples para mim. Mas, obviamente, haverá outros caminhos interessantes também. Eu digo que, do ponto de vista metafísico, a minha proposta é sempre, a gente pode desenvolver isso depois, do ponto de vista teórico, né? Essa ênfase no ser, a ideia de ser, como nós concebemos a partir, por exemplo, de São Tomás de Aquino, o ser não entendido como essência, mas na perfeição, no ato que todas as coisas têm, todos os nossos atos. Isso é um lado. Depois eu poderia voltar a esse assunto. E outro, essa aproximação da prática, a prática no âmbito da moral, da ética, com a outra prática que que não é ética, mas que, no fundo, pode combinar e ajudar muito a ética prima da ética, que é outra arte prática, que é a retórica, como você mesmo já citou. Então, minha tendência hoje é mostrar como que as disciplinas práticas, as disciplinas que fundam o pensamento, que não que fundam, mas que se exprimem pela razão prática, elas são primas, elas mais aparentadas, elas podem talvez resolver esse dilema. Ou seja, voltando ao ponto inicial, também na vida prática nós precisamos de persuasão, concorda? Como você disse. Também para a ética das virtudes nós precisamos de persuasão, precisamos de argumentos bons. E a prática retórica, a prática retórica, aqui nós estamos falando em alto valor, não numa linguagem popular, retórica como coisa secundária. Ao contrário, essa condição humana de usar o logos em favor da convicção, que é própria da retórica, é também a irmã, como eu dizia, ou a prima da parte prática, que é a ética. Então, e a ética das virtudes, sobretudo. Então, eu creio que outro caminho também é essa coisa importante de que a vida prática ela não é só a ética, ela é também a técnica, mas é também, do ponto de vista da humanidade, da racionalidade humana, é a capacidade de usar o logos para a convicção, não é? Então, isso é bastante democrático, porque nós estamos reconhecendo que nós reconhecemos os outros como nossos iguais, que têm o logos, a razão, e, portanto, podem chegar a uma prática da virtude a partir também de uma convicção. Isso é o outro lado. É claro que eu também defendo
uma discussão sobre esse tema do ser, numa dimensão muito mais, vamos dizer, metafísica, que é o que entender o ser, em que sentido, no sentido mesmo do Santo Tomás renovado, original, quer dizer, não a escola tomista, né? Vamos dizer, do tomasianismo, né? Ou seja, essa ideia única de Santo Tomás do ser como ato e não como essência, né? Ou seja, o ato como realização. Toda realização é realmente participação no ser. Então, isso aplicaria à ética, mas porque é ato, a ética é sobretudo ato, é ato, obviamente, no sentido de ação, mas também que, neste mesmo sentido de ação, ela é uma participação no ato, que é no ato de ser, na completude do seu ser, na completude das nossas construções, da nossa criatividade, etc. Então, eu me sinto à vontade nessa seara de falar desse sentido do ser, e embora essa palavra sempre vai trazer ambiguidade quando falamos, mas se nós caminharmos pela ideia bem original de São Tomás, não o ser aristotélico, o ser como forma, como essência, mas o ser simplesmente como ato. Embora o ato seja conceito aristotélico, infelizmente, o Aristóteles não deu ao ser essa noção de ato, não aplicou a própria noção dele de ato, talvez tivesse resolvido muitas pendências da sua filosofia. Mas São Tomás soube ver isso, então, essa ideia de ato, que é inegável, que todos temos que reconhecer em qualquer nível de filosofia, que toda realização é ato, e para nós ato é participação no ser. Interessante. E essa noção, é só uma questão de curiosidade, esse ato de ser, né, ela se assemelha à noção de existência, né? Seria o equivalente Exato. à noção moderna. Exatamente. A palavra de existência, para nós, para o Santo Tomás, para nós também, é um pouco mais pobre, né? Embora seja um dos atos. Eu quero dizer, o ser é um ato que implica o existir, mas não é só existir. O ser tem uma intensidade. Por isso eu gosto, se você me permite mais um pouquinho ainda, Tiago, de falar da palavra intensidade, que é uma palavra de São Tomás, né? O ser como ato intensivo. A existência tem um nível, ser mais, que é próprio do ato de ser, são outros atos que nós praticamos. Por exemplo, o pessoal fala, até mesmo os católicos, de educação integral. Eu preferia dizer educação intensiva, porque cada ato é uma subida em grau de intensidade no ser. Não é isso? O integral, às vezes, tem a noção de uma concepção de uma essência fechada que você tem que completar para chegar no estado que você precisa chegar. O intensivo, não. Cada ato seu é um crescimento numa direção que você mesmo talvez não pode nem mensurar. Não é? Eu acho que isso é muito mais contemporâneo, está muito mais na dimensão das filosofias, até aquelas que nós, às vezes, nos incomodam, que não são totalmente compatíveis com o pensamento, por exemplo, do Tomás, mas se você reconhecer no próprio existencialismo do Sartre, né, é uma dimensão de atos que ele está aportando ou indicando que nós não podemos negar. Nós podemos simplesmente dizer que nós pensamos que existem atos mais fundantes do que aqueles, por exemplo, existenciais, mas que aqueles atos existenciais são atos realmente reconhecíveis e que nós podemos assumir como participativos, ou seja, como momentos de participação de cada um de nós, de cada ente, no ato de ser. E ainda voltando a essa questão da ética das virtudes, o senhor poderia nos indicar quais autores e obras que melhor poderiam nos orientar nos estudos da ética clássica? Bom, a ética clássica, eu acho que ninguém pode deixar de ler a Ética Nicômaco, né? Eu não sei se ler, é meio de estar tendo a cabeceira, porque aquilo é infinito, você lê, relê, repensa, eu acho que é um clássico, né? Mas até antes mesmo, eu diria o Platão, né? O Platão é um grande mestre das virtudes, talvez uma obra introdutória, como o Diálogo Mênon, né? Seria interessante, os problemas éticos que surgem na reflexão platônica, então eu diria certamente o Platão, não é? Certamente a isso indispensável a Ética Nicômaco, mas se você quiser também de um autor que está muito na moda, ou pelo menos um movimento filosófico muito na moda contemporânea, e é bom até aproveitar a moda, que é obviamente o Sêneca, ou seja, o estoicismo. No Sêneca nós temos muita coisa de português, mas realmente o Sêneca, A Tranquilidade da Alma, eu acho que é uma obra que todos desfrutam
pela sua delicadeza intelectual, pela sua retórica, um modo de escrever elegante e pelas profundas reflexões éticas, não é? Eu acho que esses são nomes importantes, não é? Depois, obviamente, na Idade Média nós temos dificuldade com alguns textos em português, não é? Mas certamente o São Tomás, não é, o seu comentário à Ética Nicômaco, que nós não temos integralmente, né, mas tudo bem, o que for possível, mas também o Abelardo, que nós também temos quase nada, a famosa Ética do Conhece a Ti Mesmo, né, do Abelardo, que introduziu um conceito importante da intencionalidade, né, moral, né? Então, eu creio que esses autores são bastante importantes. E, obviamente, depois, no século XX, o MacIntyre, etc., Hans Combe, são autores que realmente merecem muita leitura. Mas eu acho que não se pode não ter a Ética Nicômaco. Tá certo? Todo mundo precisa meditar sobre os belíssimos capítulos e livros da Ética Nicômaco. Assim, ainda aproveitando, né, ainda pegando o gancho, né, chegou a surgir, inclusive, na modernidade, uma corrente ética muito inspirada nessa ética clássica, que seriam os comunitaristas de Charles Taylor. Se eu puder comentar um pouco mais sobre essa corrente. Eu creio que o pensamento americano hoje já conquistou o americano, quer dizer, do Norte América, né? O Charles Taylor é canadense, né? Mas todo esse caminho que os canadenses, os americanos tomaram de, vamos dizer, oferecer uma solução para uma visão muito individualista, muito atomista da sociedade, ou seja, aquela visão de que as pessoas não vivem em comunidade, foi bem reencaminhada pelo Charles Taylor, pelo MacIntyre também, né? E pelo Michael Sandel, né? Todos esses autores que são vivos, né? Numa reflexão que tem um valor fundamental, que é essa ideia de que não existe uma ética isolada, um comportamento humano, por mais autêntico que ele seja, e mais criativo, que são as grandes reivindicações do mundo contemporâneo, reivindicações nietzschianas, né? Não existe isso sem uma certa pertença a uma comunidade, uma certa tradição. Eu acho que a grande obra do Taylor, ela é grande pequena, porque é uma obrinha pequena, Ética da Autenticidade, é a única obra pequena do Taylor, eu acho, porque os outros são todas obras enormes, interessantíssimas, como eu recomendaria quem tem interesse nessa discussão, não é, As Fontes do Self, do Charles Taylor, Charles Margrave Taylor, ou, sobretudo, esta, né, A Era Secular, né, uma era secular. Esse livro é importantíssimo para o entendimento da religião no século XX e XXI, e, sobretudo, sobre o processo de secularização e o valor positivo que ele dá à secularização, importante para quem está ligado à religião e para quem está ligado à filosofia ou à política contemporânea. Mas eu diria, o que o Charles Taylor mostra claramente, que aceitando as reivindicações do Nietzsche, né, que foi também um divisor de águas na visão da ética e da racionalidade humana, que ninguém aceita hoje uma ética inautêntica, não é um comportamento inautêntico, mas, sobretudo, defesa de princípios que escondem, vamos dizer, aquela malícia humana de usar a ética como modo de domínio ou de poder. Então, essa chamada ética da autenticidade, que é o título do livro do próprio Charles Taylor, mostra realmente uma coisa super importante, aceitando, repito, algumas reivindicações do Nietzsche, ou de outros pensadores, mas sobretudo de Nietzsche, que uma ética de hoje ela há de ser criativa, personalizada, vamos dizer, que critica a hipocrisia, mas ela não é autônoma, ela não pode não nascer senão numa tradição de cada povo, de cada grupo, e é isso que você tem que renovar, entendendo a sua origem, a sua tradição. Então, essa ideia de comunidade, pertença a uma comunidade, de reconhecimento da comunidade e, portanto, pertença à comunidade, eu acho que é o grande valor sintético, eu acho, do Charles Taylor, que consegue unir tanto as legítimas reivindicações da ética contemporânea com esses compromissos, vamos dizer, de conhecer a tradição, a sua tradição, e, a partir daí, se você quiser, né, se puder e tiver, trazer para os outros humanos, outros membros da sua comunidade, qualquer inovação ética.
Entendi. É bem interessante esse ponto, que é justamente esse espaço em que é possível esse diálogo com os antigos. Então, é algo que não é uma relíquia do passado, mas é algo que está em constante diálogo com a vida atual, né? Nesse sentido. E agora, bom, vamos agora para a última pergunta. Realmente passa muito rápido as perguntas, todas perguntas muito interessantes. São questões filosóficas, né? Algumas difíceis e outras não, como você bem falou, né? Muitas perguntas complexas que você me traz aí. Perguntas filosóficas são em geral complexas, né? É verdade. Bom, E indo agora para a última pergunta, essa questão, assim, falamos sobre essa questão, você acabou de falar do Nietzsche, né, sobre essa questão dessa autonomia ética, e agora é justamente esse o tema da última pergunta, que é sobre a questão da pós-modernidade, né, que ela é marcada em geral, por uma metafísica muito centrada por essa relatividade, né, seja essa relatividade da existência, né, como é falado pelos existencialistas, seja pela relatividade de ver a realidade como um devir, né, um processo histórico, como fazem os hegelianos, os marxistas, ou também pela relatividade de você reduzir toda a realidade política, social, a estruturas linguísticas e culturais, né, como fazem os estruturalistas. Todas essas correntes que são dominantes hoje na pós-modernidade, elas pressupõem um certo relativismo que acaba menosprezando essas noções clássicas, né, no caso de que existe uma essência universal, de que existe um ser, um bem, uma justiça universal. Por isso, assim, na sua visão, como você avalia cada uma dessas correntes que hoje são dominantes na pós-modernidade, essas correntes do relativismo, né? é, eu creio que, primeiro, eu gostaria de fazer uma observação assim, importante. Eu não vejo realmente que nós vivamos, embora isso tenha sido citado várias vezes, uma ditadura do relativismo. Acho que a expressão é até muito boa, né, paradoxal, né, mas é uma expressão retórica, Uhum. porque, na verdade, todo conhecimento é relativo. Em que sentido? Não que a verdade conhecida seja relativa, mas é porque é sempre parcial, não é? Então, às vezes, essa experiência de um conhecimento que é parcial dá a impressão de que é relativo a cada sujeito ou a cada grupo. Não se trata disso, na verdade. Se trata, e a gente tem que ver com profundidade o pensamento desses autores propostos, no estruturalismo, desde Saussure até o pós-estruturalismo do Foucault, não é? Quais são as verdades que eles trazem ali? É claro que, dentro do limite da experiência de cada filósofo, do seu contexto, aquilo, podemos dizer, parece ser uma visão parcial, e é mesmo, porque é o que ele conquistou na sua pesquisa, na sua investigação, na sua vida. Então, a gente tem que ter noção de que cada filósofo é limitado na sua condição. Então, isso não significa necessariamente que passe aí a ideia de que ficou popular, de que tudo que é relativo. Há, às vezes, um processo social em que a própria filosofia gera, mas não só a filosofia, os pensadores na história, na economia que você citou, passa a ideia de que cada um está com uma verdade, aí fica essa confusão, Uhum. quando ninguém se encontra. Mas a pergunta não seria outra? Não será que nós estamos interpretando mal a colaboração de cada um desses filósofos e que deveríamos pôr cada um no seu lugar e ver que contribuição ela Uhum. serve? Porque senão nós estaremos sendo coerentes com a nossa ideia de consenso inicial. Ou seja, a pergunta serenamente, qual foi a descoberta interessante que pode ser realmente compatibilizado, não com o ecletismo, por isso é um trabalho acadêmico complexo, porque só juntar um monte de autores não dá certo. Nós temos que ver, vamos dizer, encontrar aquele caminho que nos permita, vamos dizer, que esse diálogo seja realmente diálogo de fundamentos, não é? Então, ninguém pode negar valor da filosofia, das descobertas filosóficas do Foucault, embora tenha um monte de senões no pensamento dele, tudo bem. A pergunta vamos olhar o lado que ele trouxe de verdade que seja integrável a uma noção, vamos dizer, que eu defendo, não sei, no caso aqui, a questão do ser, por exemplo. Então, o próprio Nietzsche, nós não seríamos o que somos hoje sem o Nietzsche, é verdade, não seríamos. Agora, o Nietzsche foi visto de maneira totalmente como autor desequilibrado, né? Isso já passou, essa visão, né? Depois do trabalho do Jaspers, do Heidegger, nos anos 60, reinterpretando essa situação do Nietzsche como talvez a última
estação do trem da metafísica, né? Mas existe ali justamente uma reivindicação legítima da condição humana, de reassumir a condição, vamos dizer, sentimental, emocional do homem, certo? E que talvez a racionalidade pura, como diz o Nietzsche, o imaculado conhecimento, tenha desvinculado o homem do seu ser pleno, autêntico. Então, é uma verdade que reconhecemos? E como, então, se é uma verdade, ela não pode se unir a esse corpo clássico do pensamento. Então, seria ingênuo dizer que é uma mera proposta relativista. Talvez, na condição do filósofo, ela é limitada à sua pessoa, então, se você realmente aderir cegamente a um filósofo esquecendo os outros, é claro que isso vira relativismo. Ou seja, eu acho que o problema, às vezes, é muito mais a nossa adesão cada hora para um lado do que propriamente do trabalho científico, ou acadêmico, ou intelectual, como quiser chamar, ou espiritual de cada filósofo. Nós é que temos que fazer harmonia entre as verdades que nós conhecemos novas e aqueles fundamentos da nossa tradição de pensamento. É muito interessante, é muito bem pontuado essa questão, né? Realmente, nós temos a impressão de que realmente há essa espécie essa impressão de que há uma ditadura do relativismo, então cada um fecha o seu posicionamento filosófico por um lado, mas a filosofia não é nunca essa disputa de posições, de tomadas de posições, é justamente essa busca de uma síntese, né, em direção sempre à verdade, né? Exato. É um trabalho, vamos chamar assim, de um profissional, concorda? Sim. A pessoa tem que se dedicar a isso na sua vida, não é qualquer um que pode fazer esse caminho, isso não quer dizer que as pessoas não possam ter acesso ao pensamento filosófico, mas o trabalho sereno precisa de pessoas dedicadas a elas, e essas pessoas são os filósofos que sempre existiram e que devem trabalhar para esta síntese, a palavra que estamos usando, né? Bom, terminamos aqui com a última pergunta. Esse programa entrevistamos aqui o professor Carlos Frederico. Então, muito obrigado, professor. Gostaria que fizesse algumas considerações finais. Assim, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade nesse domingo agora. Essa entrevista ela será disponibilizada ao longo da próxima semana, por gravação no YouTube. Mas eu, sem mais não, queria se pudesse falar com suas considerações finais. Eu agradeço muito a você, Tiago Barreira. Já tive o prazer em conhecer no Centro Dom Vital. Desejo a vocês um sucesso nesse projeto da Ágora Perene. Creio que o trabalho de vocês é importante. Todos nós podemos colaborar para esse projeto que você mesmo já situou, de um certo consenso, uma harmonia, mas, sobretudo, para o crescimento do nosso grupo, da nossa nação, da nossa cidade. Eu acho que a participação de pessoas jovens como você e seu grupo ajuda muito, dá esse testemunho positivo de confiança, de esperança, de otimismo, que faz parte dos jovens que não podem ficar só reclamando do que foi feito de errado, mas tem que propor e construir, reconstruir tudo aquilo que nós deixamos passar sem o compromisso que deveríamos ter tido no passado. Então, eu desejo a vocês, e agradeço essa entrevista, e desejo a vocês muito sucesso no trabalho, confio e espero que possamos fazer a nossa parceria quando o mais breve possível. Eu que agradeço, desejo igualmente muito sucesso para a iniciativa da Universidade Livre do Leme, e espero nos encontrar nas próximas vezes lá, né, nos próximos encontros, nas próximas palestras. Sempre, eu estive agora ontem nessa palestra sobre a questão da literatura, do imaginário do Frankenstein. Realmente vale muito a pena. Quem é do Rio de Janeiro, recomendo a todos que acompanhem o trabalho da Universidade Livre do Leme. E vocês têm, inclusive, até um canal no YouTube, né, que vocês organizam. O canal disponibiliza as palestras e quem quiser assistir também em casa, não puder condições de vir aqui ao Rio, então pode assistir de casa as palestras, são transmitidas diretamente ao vivo pelo YouTube. Então, eu que agradeço. Então, até a próxima. Então. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço.